Estado de São Paulo emite aviso para vacinação contra o sarampo. Dados revelam o crescimento das mulheres como responsável por lares. Confira o resumo de mais uma sessão ordinária da Câmara de Cubatão. No quadro Entendendo Direito, eleições e justiça é o nosso assunto. Como o direito assegura a vontade popular? Chegamos no meio de mais uma semana, véspera do último dia do mês, 30 de outubro. Segura que tá acabando, viu? E as últimas notícias começando agora. Olá, boa noite para você. Confira o resumo de mais uma sessão ordinária realizada ontem aqui na Câmara Municipal de Cubatão. Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Na 39ª sessão ordinária realizada na última terça-feira, o vereador Alan Matias estava inscrito para a apresentação dos seus trabalhos. Porém, em questão de ordem, o parlamentar pediu para que o presidente da Casa de Leis, vereador Kleber do Cavaco, consultasse os parlamentares e fossem direto à ordem do dia. A questão de ordem foi aprovada, registrando voto contrário dos vereadores Sérgio Calçados, Alessandro Oliveira, Fábio Alves Moreira o Roxinho e Guilherme do Salão. Na pauta, 3 projetos de lei. Um pautado por requerimento de autoria do presidente Kleber, o de número 62, que extingue e cria os cargos de provimento em comissão que especifica a lei número 3.364, que dispõe sobre a estruturação administrativa da Secretaria da Câmara Municipal de Cubatão. 2 de autoria do vereador Alexandre Mendes do Topete, que denomina Maria Luísa da Silva Oliveira, o logradouro público conhecido como Rua 2, do loteamento da Vila Esperança, e o outro que denomina Antônio Soares Oliveira, o logradouro público conhecido como Rua 3, do loteamento também da Vila Esperança, e o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a receber em doação como encargos o imóvel de propriedade da União e doar as áreas à CDHU. Os projetos de lei foram aprovados em segunda discussão. O presente projeto de lei, esgotando a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Olha, de acordo com o censo de 2022, o número das mulheres que são chefes de lares aqui no nosso país teve um crescimento. Dados do Censo Demográfico 2022 revelaram que o percentual de mulheres responsáveis por seus domicílios cresceu de forma expressiva nos últimos anos, passando de quase 39% para mais de 49%. Em 10 estados brasileiros, essa participação é superior a 50%. O estudo mostrou também que a maioria dos lares chefiados por mulheres está na região nordeste do Brasil, e no ranking estão os estados de Pernambuco, Sergipe, Maranhão e Amapá. A família brasileira está mudando em outros aspectos. Os dados sugerem que a configuração dos lares brasileiros passa por alterações. De 2010 para 2020, o número de domicílios com casais e filhos de ambos diminui de 41,3% para 30,7%. Os lares monoparentais, ou seja, onde um dos responsáveis mora apenas com os filhos, também teve um aumento significativo. Os lares com casais sem filhos passou de 16% para 20%. O governo garantiu que beneficiários do Bolsa Família podem ficar tranquilos em relação ao pânico que ocorreu no sistema do programa. O governo federal informou que, ao contrário das notícias falsas que estão circulando na internet, o sistema do Bolsa Família não sofreu nenhuma pane e os beneficiários também não sofrerão nenhuma perda. A falsa notícia ainda afirma que o dinheiro que já foi depositado pode ser retirado das contas a qualquer momento, o que também foi desmentido. Portanto, quem recebe o Bolsa Família não precisa sacar toda a quantia depositada na conta. As regras gerais sobre o Bolsa Família continuam as mesmas. Os usuários têm o prazo de 180 dias para movimentar o dinheiro da conta. Essa movimentação irá comprovar que você ainda está inserido no cadastro de beneficiários. Para conferir o calendário de pagamento, é só entrar no site da Caixa Econômica Federal. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo emitiu um alerta para a vacinação contra um sarampo no estado. O aviso se deu após a confirmação de 2 casos da doença na capital paulista. Nosso país está próximo do retorno da doença.
o que não acontecia há mais de 2 anos, sem um registro de casos com transmissões locais, aliás. Lembrando sempre, a vacinação é a maneira mais efetiva de evitar infecções de doenças. E agora nós vamos com as vagas do Pátio Cubatão. O Pátio de Cubatão está com 22 vagas para montador de andaimes. É necessário que o candidato tenha experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos na área de manutenção em refinarias. Os interessados devem comparecer no pátio com o currículo atualizado em mãos e contendo CPF, amanhã, quinta-feira, dia 31, das 9 da manhã até 1 da tarde. O Pátio Cubatão fica na rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. Muito bem, com as dicas de emprego, agora a gente fala com você, estudante, interessados em estudar nas ETECs, podem solicitar a redução da taxa do vestibulinho da instituição. Vários cursos para o vestibulinho das ETECs estão sendo oferecidos para o primeiro semestre de 2025. Quem deseja estudar na Escola Técnica Paulo Afonso pode consultar o calendário do processo seletivo através do site cps.sp.gov.br/etec/vestibulinho. As inscrições começam quinta-feira, dia 31 de outubro, e a prova será realizada no dia 15 de dezembro. Os cursos técnicos oferecidos são ensino médio integrado ao técnico, ensino médio em diferentes itinerários formativos, articulação da formação profissional, média e superior e especialização técnica. Nos próximos dias serão divulgadas as vagas e os cursos para cada unidade. Diferente de ontem, hoje fomos sem chuva aí durante o dia, né? Será que o tempo vai continuar firme assim? É o que a gente vai acompanhar agora na previsão com a repórter Cris Castanheira. Quinta-feira amanhece com um pouco de névoa. O sol aparece entre nuvens ainda pela manhã e a tarde será nublada. As temperaturas têm leve queda, com mínima marcando 15 e máxima 25 graus. Os ventos são moderados em todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 56% e 98%. Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, a Biblioteca Ramal Anchieta proporcionou a 75 alunos da Rede Municipal de Cubatão uma tarde cheia de surpresas. A Biblioteca Ramal Anchieta, que fica aqui na Padre Anchieta, no bairro Costa e Silva, criou uma tarde muito especial para comemorar o Dia Nacional do Livro. 75 crianças da primeira série foram selecionadas e convidadas para participar de um momento lúdico com muita leitura, muitas surpresas e muito encantamento. O Chá das Princesas ofereceu a dezenas de alunos uma tarde de novas experiências, com clássicos da Disney, distribuição de livros e, claro, as princesas da Disney, que fazem parte da companhia de dança que, conjuntamente com a Biblioteca Ramal Anchieta, proporcionou este momento incrível com o objetivo de incentivar a leitura para a criançada. A chefe de divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico de Cubatão, Patrícia Mussi, fala sobre o ambiente escolhido para essa comemoração. Não há lugar melhor no mundo do que estar numa biblioteca. E hoje, comemorando o Dia Nacional do Livro, a gente tem a felicidade e o prazer de receber essas princesas maravilhosas que fazem parte dos sonhos das crianças. Patrícia disse ainda que a leitura oferece um mundo de imaginação aos leitores e falou o que o evento proporcionou a essas crianças. As crianças hoje, elas estão encantadas, né? E principalmente que ganharam um livro. E eu acho que tem criança que nunca nem teve um livro aqui. Então isso é muito importante. E a gente ficou muito satisfeito, né, com a participação do nosso secretário adjunto, com a companhia de dança. Então, assim, para nós foi uma coisa maravilhosa estar fazendo esse evento para as crianças que não têm a oportunidade de conhecer, às vezes, muita coisa, e hoje eles estão encantados. O secretário adjunto de Cultura, Zeca Rodrigues, falou sobre esta ação tão especial. Fazer a alegria das crianças é uma coisa maravilhosa, né?
E nada melhor do que comemorar o Dia do Livro do que trazer as próprias princesas dos contos de fadas, né? É uma ideia da Patrícia, junto com a Secretaria de Cultura, e trouxemos as princesas, nossas meninas que são da Companhia de Danças de Cubatão, estão aqui fazendo a festa das crianças. Zeca Rodrigues comentou sobre os eventos que a Secretaria de Cultura de Cubatão já está preparando para o final do ano, tanto para os turistas quanto para os moradores da cidade. A gente vai ter o programa Natal em Movimento e a gente vai levar as princesas todos os domingos e vai ter a apresentação também de várias academias da cidade, lá no Parque Anilinas. A Laura, de apenas 4 aninhos, abrilhantou ainda mais a tarde de comemoração no Dia Nacional do Livro, lendo uma linda história. Eu ia sozinha no mundo. Ela então disse: pai, me deixe em mim. E quando perguntamos se ela gosta de leitura, a resposta foi óbvia. Laura, você gosta da leitura? Gosto. E o chapeleiro tem um recado especial para todos os moradores de Cubatão e da região. E eu, o chapeleiro maluco, venho fazer um convite especial para você. Venha nos prestigiar a partir do dia 1º de dezembro no Parque Anilinas de Cubatão. Não percam, hein? Serão apresentações todos os finais de semana do mês de dezembro em comemoração ao grande encontro de Natal das Princesas. Não perca! Com essa iniciativa, a Biblioteca Ramal, em parceria com a Secretaria de Cultura de Cubatão, assumem um compromisso com o incentivo à leitura e também ao futuro desses pequenos leitores. No segundo dia de provas do Enem, um dos focos dos alunos são os números. Para isso, é importante prestar bastante atenção no enunciado das questões para ter um bom resultado final. No segundo dia do Enem, os números se fazem presentes na prova e a paciência na hora de fazer os cálculos e interpretar as questões é crucial para você ir bem-sucedido no segundo dia do Enem. Para falar mais sobre o que cai da disciplina no Enem, conversamos com a professora de matemática do Instituto Federal de Cubatão, Letícia Giordiano. O Enem, ele é uma prova diferente dos demais vestibulares, né? Isso porque ele avalia competência. Então, ele não descreve uma lista de conteúdos como as provas da FUVEST, da Unesp e outras provas mais clássicas. Ele vai descrever quais são as habilidades que você tem que adquirir, vamos dizer, adquirir ou construir durante a sua escolaridade. Então, se você buscar o manual do Enem, você vai ver coisas do tipo identificar padrões e generalizações em situações do cotidiano. Então, ele não vai dizer para você que você precisa saber progressão aritmética, progressão geométrica. Ele vai vir sempre pelos verbos, por uma ação, por uma reflexão. Então, essa já é uma diferença bem grande do estilo da prova do Enem. E aí, em matemática, o que costuma mais cair é nesse sentido de você trazer uma situação do cotidiano para uma relação matemática. Não tem uma lista de conteúdos que mais cai, né? Mas, assim, a princípio a gente percebe que o Enem, ele espera que você saiba muito sobre função, sobre o conceito de função. Então, olhar uma situação, problema, em que você identifique duas variáveis que estão relacionadas entre si e que se comportam de uma maneira que tem um padrão, e aí você resolve um problema a partir disso, muitas vezes com função. Outra questão que cai bastante, outro tipo de questão que cai bastante, é relacionada à leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Mas não é simplesmente tirar a informação do gráfico, por exemplo, qual é o país que tem maior população. Não, você vai ter que articular a informação, muitas vezes o enunciado do texto junto com o dado para tirar uma conclusão. Então, normalmente, das 45, umas 12 questões têm relação com análise de dados. Então, é uma temática, né, vamos dizer assim, bem interessante de você trabalhar e se aprofundar. Algo que cai também todos os anos é a identificação de figuras geométricas, seja planas ou espaciais, numa situação do cotidiano. Você identificar qual que é aquele tipo de figura, porque conhecendo o tipo de figura você sabe quais são as características daquele grupo e aí você vai poder inferir ou tirar conclusões sobre aquilo, né? Então, mais do que uma lista de conteúdos, você precisa resolver situações de problema. A professora dá dicas para utilizar na hora de realizar os cálculos. Falar de conta no Enem é bastante complexo, porque assim, se você está fazendo muita conta no Enem, você fez algo errado. Essa é a grande verdade, né? O Enem, ele prevê que você resolva as questões numa média de 3 minutos. Então, se a gente percebe que gerou uma conta muito grande, muito complexa, minuciosa, pode ser que você tenha criado uma estratégia que não tenha sido a mais adequada para aquele momento de prova, né? E, normalmente, o que o Enem faz, quando tem umas contas grandes,
é a simplificação. Você percebe que logo de cara você vai conseguir simplificar. Então, se tem muita conta, desconfia que provavelmente tem uma estratégia mais interessante para aquele momento. Não que a sua esteja errada, mas fazer a conta na mão ali durante a prova pode não ser interessante, né? Então, de fato, assim, o momento das contas são complexos, mas eu digo assim, começou a ficar muito difícil, muito extenso, desconfia, vê se você consegue criar uma nova estratégia. Então, nessa de você resolver por uma outra forma, você vai tomar muito tempo e vai acabar não se dando tão bem na prova como um todo. Depois do intervalo, eleições e justiça é o nosso assunto no quadro Entendendo Direito, como o direito assegura a vontade popular. É daqui a pouco, até já! Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Já estamos de volta com suas últimas notícias, está no ar o quadro Entendendo Direito. Recentemente, o Brasil passou por mais uma eleição municipal, né? Inclusive no último domingo aí foi o segundo turno em algumas cidades aqui da nossa região e também do nosso país. Agora a gente vai falar um pouco sobre a eleição e também justiça, né? Como o direito assegura a vontade popular. Bom, aqui comigo está o doutor Guilherme Craveiro, ele vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma ótima noite para você. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos estão assistindo. É um prazer estar aqui novamente. Espero poder tirar a dúvida das pessoas e conversar um pouco sobre esse segundo turno. Doutor, apesar de muita gente já ouvir falar sobre a eleição, não tem ideia, né? Mas como que funciona aí o sistema de apuração de votos aqui no nosso país? Nesses últimos tempos, a gente teve bastante confusão, né, sobre as urnas serem auditáveis, não serem auditáveis, mas especificamente, quando a urna chega na sessão eleitoral, que é onde você vai lá depositar seu voto, é emitido aquela filhetinha, e aquela filhetinha ela tem que sair zerada. A partir do momento que ela sai zerada, todos os fiscais dos partidos que estão concorrendo à eleição são obrigados a assinarem essa fitinha, e aí depois se abre a sessão para que a votação se inicie. Ao final da votação, é impressa novamente a mesma fitinha e lá tem a quantidade de votos, quanto cada candidato recebeu de votos e mesmo assim, ao final, assinado por todos os fiscais. Logo após isso, existe como se fosse uma mídia digital dentro da urna. Essa mídia ela é pegada, retirada, levada até a sessão eleitoral, né, o cartório eleitoral, onde é enviada para o TSE. E lá são validados passados por todas as certificações de segurança, são auditados os votos e são enviados para contagem. E aí sim começa a contabilização dos votos. Por isso que às vezes, quando a gente vai tratar sobre as eleições, a gente consegue ter umas primeiras informações logo que é impressa aquela filhetinha, porque os fiscais que estão ali já pegam e falam assim, fulano teve tantos votos, ciclano teve tantos votos, então você já começa a ter meio que um burburinho, mas os resultados oficiais, eles apenas saem após a apuração e a legitimação de cada sessão eleitoral pelo TSE. Que eles chamam aquele cartãozinho de um pendrive, né? O pendrive da urna, a gente ouviu muito falar agora nessas últimas eleições. Quais são os principais motivos para contestações, né, jurídicas dos resultados eleitorais, doutor? Então, novamente, nesses últimos tempos, a gente teve uma série de confusão se as urnas seriam auditáveis ou não. Não entrando nesse mérito, Jefferson, a gente tem a questão das impugnações a candidaturas e temos também as denúncias que ocorrem durante o período eleitoral, seja por campanha, seja propriamente no dia da eleição, conforme nós falamos algumas semanas atrás.
Então, assim, se durante o processo eleitoral, ali a votação, ocorre algum tipo de crime que depois venha a declarar algum tipo de candidato inelegível, é através da justiça, onde os votos deles vão ser considerados válidos ou não. Igualmente, se um candidato teve a sua candidatura impugnada mediante uma decisão judicial, e aí após ele entra com efeito suspensivo através da justiça eleitoral e consegue o direito de concorrer. Provavelmente, dificilmente a Justiça Eleitoral ela vai definir antes do dia da votação se a impugnação é certa ou não é. Então, ele será levado às urnas. Não sei se o pessoal reparou quando estava vendo a apuração, em alguns candidatos que tiveram essas impugnações deferidas, você aparece lá, candidatura sob análise. Pelo site do TRE era como se fosse uma bolinha laranja, pelo TSE era uma bolinha laranja. Então, assim, esses resultados eles vão ocorrendo e vão saindo após as eleições. E os votos dos candidatos que foram, no caso, impugnados ou que foram cassados, esses votos eles são considerados nulos. Mas é um nulo diferente do de você ir lá e apertar o branco ou nulo na urna. O seu voto branco e nulo, ele é único e exclusivamente para você não ter que justificar o seu voto. Ele não entra para uma contagem que muitos falam, por exemplo, se tivermos mais votos brancos e nulos na urna eletrônica, a eleição será cancelada. Não, isso é fake news. Não ocorre isso. O que ocorre é que se um candidato ele tiver mais de 50% dos votos válidos e a candidatura dele sim, através de uma decisão judicial, ela for impugnada ou cassada, aí sim, dependendo da esfera em que for isso, seja municipal, federal, estadual, terá que ser feita uma nova eleição. E dependendo do momento em que esses votos forem considerados cassados ou impugnados, aí poderá ser de várias formas, até mesmo uma eleição através do legislativo, se tratar de um cargo executivo, ou propriamente convocação para uma nova eleição. Então, assim, são várias nuances que a gente pode sentar aqui e conversar por mais de um dia. Sobre aquela bolinha laranja que o doutor acabou de explicar, nós falamos bastante na nossa cobertura, aqui mesmo na TV Câmara, né? Diversos candidatos aqui na nossa região tiveram problemas na candidatura, nós explicamos para você com a cientista política, então é justamente isso, né? E fica até a par também da justiça decidir depois o que será feito com os votos, até mesmo com o candidato. Agora, qual que é a atuação do TSE, doutor, após a eleição? Obviamente um trabalho grandioso para eles após, né? Com certeza. O TSE, ele é o Tribunal Superior Eleitoral, né? Ele tá para a Justiça Eleitoral, igual o Tribunal Superior do Trabalho tá para a Justiça do Trabalho, igual o STJ está para o Tribunal de Justiça. Então ele é como se fosse a última instância para socorrer de assuntos eleitorais. O TSE, um pouco diferente, a funcionabilidade dele, ela é para legitimar as eleições, independente da esfera que ela venha, independente se ela é uma eleição municipal, estadual ou federal. Quem apura os votos, quem traz a legitimação do resultado é o TSE, não é a Justiça Eleitoral, não são os cartórios eleitorais. Então, o TSE, ele é o órgão superior e ele administrativamente também é quem contém os funcionários, os investigadores, tudo que vai legitimar o resultado das eleições. Acho que é um papel importante que eles têm, né? Até a ministra mesmo do TSE falou bastante no dia dos 2 turnos, do primeiro e do segundo turno. Agora, como que entra o papel do Ministério Público Eleitoral no processo de contestação? Legal. O Ministério Público Eleitoral, ele é uma esfera dentro do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República, ele também é o Procurador-Geral eleitoral. Diferente do sistema judicial, o Ministério Público, quando se trata de eleições municipais e estaduais, são designados membros do Ministério Público Estadual para fazer o papel do Ministério Público nessas eleições. Agora, quando se trata de eleições federais, presidente da República, deputados federais, senadores, aí são membros do Ministério Público Federal. Qual que é a função deles? Eles podem ter 2 tipos de funções. Quando eles são provocados para atuar mediante algum tipo de parecer, um partido político ou um candidato ingressar com algum tipo de ação e o Ministério Público Eleitoral ter que participar, oferecer um parecer, dando a opinião dele, ou através propriamente de uma ação civil, onde quem será o autor da ação será o Ministério Público, onde, por exemplo, teve, salvo engano, na penúltima eleição para a presidência da República, teve uma questão onde diversas pessoas
tinham sido bloqueadas a acessar o local de votação. Então, quem atua nesse âmbito é o Ministério Público. Então, ele também pode promover algum tipo de ação civil pública a fim de julgar algum fato que tenha acontecido e ir atrás de quem deve ser punido. Realmente tem que ficar de olho nessas consequências, né, do que acaba acontecendo durante a eleição. E quais são as consequências, aliás, de uma decisão judicial em relação de uma recontagem de votos, de uma apuração? Ela altera na decisão final da eleição, dos votos? Sim, com certeza. A recontagem ela é um direito de qualquer candidato que esteja participando de pedir, logicamente. Não é simplesmente pedir uma recontagem, é você apresentar algum tipo de indício, algum tipo de ideia do porquê que você quer. Tem que ser um pedido fundamentado, não é um pedido simples. E se essa recontagem tiver um resultado diferente do que teve anteriormente, vale dizer que no Brasil isso nunca aconteceu. Aí sim você terá sim alterado o resultado das urnas, porque a recontagem ela vai se tornar a contagem oficial. Agora, como eu disse agora anteriormente, se tiver algum tipo de candidato que seja cassado por abuso de poder, por boca de urna, por impugnação das suas contas, os votos deles serão considerados nulos. Eles não entram para a quantidade de quociente partidário, eles não entram para nenhum tipo de contagem, eles são considerados nulos. E se esses votos se trata de um cargo executivo, muito provavelmente, que é o que tem a maior possibilidade de acontecer, ultrapassarem os 50%, aí sim a eleição será considerada nula e terá de ter um segundo pleito. É muito detalhe, né, em relação a esse assunto. E como o cidadão pode acompanhar também, ou questionar, né, a validade aí dos resultados eleitorais, doutor? Hoje em dia a gente tem na internet uma série de locais onde você pode acompanhar a apuração por uma forma simples. Todas as mídias de notícias disponibilizam, mas o meio mais fidedigno onde você pode chegar e acompanhar a apuração dos votos é através do site do TSE. Lá você vai ter a atualização primeira. E quem puder também observar algum tipo de coisa que tenha acontecido, uma situação que identifique como algum tipo de crime, deverá denunciar, igual a gente falou nas semanas anteriores, a polícia, ao Ministério Público, a quem entender de direito para que possa tomar as medidas cabíveis. Tá certo, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Boa noite para você. Boa noite, Everson. Boa noite a todos que nos assistem e até a próxima. Nosso N de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Voltaremos amanhã a partir das 6h15. Até lá!